Boa noite, pessoal, tudo certinho por aí com vocês? Vamos lá para mais um videozinho explicativo com relação aos números racionais. Então, conforme eu disse, os números racionais eles são divididos entre os números fracionários e os números decimais, né? Então, no primeiro vídeo lá nós tratamos sobre o que? A soma e a subtração de frações. Agora a gente vai lidar com a soma e a subtração de números decimais, certo? Então eu preparei alguns exercícios aqui para a gente trabalhar junto, né? E vocês obterem novos resultados ou aprendizado com relação a esses vídeos, ok? Então beleza, pessoal. Então vamos lá, tá? A soma de números decimais. Como que acontece? Por exemplo aqui, eu tenho o número 376 mais 124, certo? Como que vai funcionar essa soma? Lembre-se assim, que a gente tem sempre que fazer o quê? Colocar vírgula embaixo de vírgula, para que a soma aconteça de forma fácil e inteligente, né? Então vamos pensar assim, eu tenho lá 3,76 mais 1,24. Está vendo que a vírgula está embaixo da vírgula? Ótimo. Logo, eu vou fazer todo o cálculo e eu vou chegar no resultado aqui, que no caso seria 5,25. Não, 2,25, tá? Então eu tenho 3,76 mais 1,24, vírgula embaixo de vírgula, eu vou obter o resultado de 2,72. Isso para quando nós temos a questão da soma. Quando nós temos a questão da subtração, é a mesma coisa, porém só vai mudar a questão do sinal. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1,5 menos 0,75, tá? Então, dessa forma, o que eu tenho que fazer primeiro? Armar o meu cálculo. E lembrar que a vírgula tem que ficar embaixo da outra vírgula, não é mesmo? Ok. Só que esse primeiro número aqui, ele só tem duas casas decimais. Se ele só tem duas casas decimais, eu preciso acrescentar um zero para que o meu cálculo aconteça de forma correta, tá? Então, no caso, eu vou ter, depois que eu acrescentar o zero, o 1,50 menos o 0,75. Efetuando o cálculo, eu vou obter o resultado correto, que é 0,75. Isso para quando eu tenho a soma e a subtração de números decimais, tá? Então, assim, segredo para a conta dar certo. Sempre vírgula embaixo de vírgula, tá? Independente da quantidade de casas que eu tenho, é vírgula embaixo de vírgula, ok? Então, com base nisso, eu montei uma expressão numérica e essa expressão numérica ela vai ter números com vírgula, tá? Para a gente fazer. Então, quando a gente trabalha com a expressão numérica, a gente nunca pode esquecer daquela regrinha de sinais. Lembra? Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Dessa forma, eu tenho a seguinte expressão. Por exemplo, 3 entre parênteses, menos 32,484, fecha parênteses, mais menos 21, menos 12,5, tá? Então essa daqui é a minha expressão que eu vou estar calculando. Então o que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu fiz, tá? Eu desci todos os números e fiz a regrinha de sinal. Então vocês vejam aqui que eu tenho em vermelho o número 32,484. Fiz a regra de sinal com o sinal que está fora pelo sinal que está dentro. Então mais com menos eu tenho menos. Aqui de novo, daí o que eu fiz? Eu baixei o número 21. Aí eu tenho menos com menos é igual a mais. Mais o que? Ali o meu 12,5. Tá, e agora? Tá vendo que eu tracei com verde aqui? Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz a somatória dos números negativos e eu abaixei o número positivo. A somatória dos números negativos me deu 53,484,
tá? Respeitando aquela regrinha das vírgulas, mais o 12,5. Chegando nessa parte, o que eu tenho que considerar? O número maior. Eu esqueci de colocar aqui, mas aqui nós temos o sinal de menos, tá? Então aqui o resultado vai ser o quê? Menos 40,984. Esse é o resultado que vai dar a conta de vocês, beleza? Vou deixar aqui bonitinho para vocês verem o exemplo e se quiserem copiar no caderno pode copiar. Tá? Esse daqui é o exemplo de uma expressão utilizando números decimais. Próximo passo, a gente volta a lidar com a questão das frações, tá? Só que agora a gente vai transformar, porque é muito simples eu pegar e fazer a transformação de uma fração para um número decimal, não é verdade? Então, é só pegar e fazer a divisão desses números, né? Levando em consideração toda a regra de numeradores e regra também de vírgula. Então, quando eu tenho uma transformação para fazer, ocorre dessa maneira. Por exemplo, eu tenho esse número decimal, 0,8. Eu quero transformar esse número numa fração. Como que eu faço? Eu tenho que ver sempre esse número que vai depois da minha vírgula, tá vendo aqui, ó? Desculpa, antes da minha vírgula, né? Antes da minha vírgula. Então aqui, ó, eu tenho o número 8. Esse número 8 representa aqui uma casa decimal. Se ele representa uma casa decimal, o 8, número 8 vai em cima e o 10 vai embaixo, tá? Porque o 8 representa a casa decimal. Por isso que eu tenho 8 sobre 10. Professor, tem como simplificar isso? Tem como simplificar sim. Simplificando o resultado ou até mesmo dividindo esse número por 2, tanto na parte do numerador quanto na parte do denominador, eu vou obter uma fração 4 sobre 5, tá? O próximo exemplo é o 0,20. O 0,20 ele vai trabalhar com casas centesimal, tá? Então aqui, ó, é o 20 que vai em cima, divididos por 100, tá? Por que 100? Porque aqui eu estou trabalhando com casa centesimal. Então 20 divididos por 100 é a fração que representa 0,20. Tem como simplificar? Tem como simplificar. Se eu pegar lá e dividir por 2, o que vai acontecer? Eu vou ter 20 divididos por 2 vai dar 10. E 100 divididos por 2 vai dar 50. Tem como simplificar mais? Tem como simplificar mais. Então 10 divididos por 2, 5. 50 divididos por 2, 25. Tem como simplificar mais? Tem. Só que agora a gente não vai simplificar mais por 2, mas sim a gente vai simplificar por 5. 5 divididos por 5 é igual a 1. 25 divididos por 5 é igual a 5, tá? Então minha resposta aqui no final vai dar 1 sobre 5. Eu tenho um outro exemplo aqui. No caso aqui eu tenho 1,25. Esse 1,25, para eu transformar em uma fração, o que eu faço? Eu vou considerar agora todo o número com vírgula, tá? Então, só vou tirar a vírgula aqui, vai ficar qual número? 125 na parte do meu numerador. E o que vai embaixo? A parte antes da vírgula, que representa a casa centesimal, né? Se ela representa a casa centesimal, embaixo vai o número 100. No caso, a minha fração vai ser representada por 125 sobre 100, ok? Então, a gente faz dessa maneira aqui, ó. Lembra que sempre a gente tem que ver o que vai antes da vírgula, tá? Para daí a gente considerar quantidades de zero que a gente vai colocar embaixo, certo? Então, aqui, ó, simplificando, né? Porque tem como simplificar. 125 eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 5. Por quê? Quando a gente faz a questão da simplificação, eu tenho que simplificar o número de cima pelo mesmo número de baixo, para acontecer de forma correta. Senão não dá certo, tá? Então eu tenho 125 divididos por 5. 125 divididos por 5 vai me dar 25. 100 divididos por 5 vai me dar quanto? Vai me dar 20.
Tem como simplificar mais? Tem como simplificar mais. Se eu pegar o 25 e dividir por 5, vai dar quanto? Vai dar 5. Se eu pegar o 20 e dividir por 5, vai dar 4. Logo, a minha fração vai ser 5 por 4. E o último exemplo eu tenho 10,824. Aqui eu estou trabalhando com casa milesimal, certo? Então, vou pegar todo o número, tá vendo? 10.824, vou colocar na parte de cima. E, como aqui é milesimal, aqui embaixo vai quanto? Vai 1.000. Então, eu tenho 10.824 sobre 1.000. Simplificando tudo isso daqui, eu vou chegar no número 1.353 por 125, certo, gente? Então, funciona dessa maneira aqui, tá? Eu vou deixar aqui para vocês verem. Se vocês quiserem copiar os exemplos no caderno, pode copiar, que é de grande valia. Ok. Depois, gente, a gente começa a trabalhar com a questão da multiplicação. Existe multiplicação. A multiplicação para os números racionais são diferentes nas frações e nos números decimais. A gente vai começar a trabalhar com os números decimais, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o 0,74 vezes o 1,8. Muito importante a gente lembrar da questão da vírgula, tá? Então, vocês esquecem isso daqui, pensa só nisso daqui, tá? Então, 0,74 vezes 1,8. Vou fazer a multiplicação normal, como se fosse um número normal, tá? E eu vou lembrar dessa vírgula só lá no finalzinho, no resultado da conta, tá? Então, vamos começar sempre pelo último aqui, ó. Então, tem 8 vezes 4, 8 vezes 7, 8 vezes 0, que vai me dar quanto? 592. E aí depois eu faço a mesma coisa com o número 1. 0,74 vezes o 1, que vai me dar 74. Lembre-se que eu sempre tenho que deixar o espacinho aqui, né? Que eu preencho com sinal de mais. E eu vou fazer a soma de 592 com 74. O resultado vai me dar 1.332. Tá, professor, mas onde que eu vou colocar essa vírgula? Pensa assim, gente, ó, quantas casas decimais que eu tenho aqui é depois, antes da vírgula? 1, 2, 3. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, eu coloco a vírgula, tá? Então, funciona dessa forma. Conta 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3, conta de trás para frente. 1, 2, 3, coloco a vírgula. Logo, o resultado final desse probleminha ou desse cálculo vai dar 1,332. Agora, quando eu tenho a questão das frações, é muito simples também. Eu tenho, ó, por exemplo, essa fração. Menos 3,7 vezes 2,1. Tem como a gente fazer essa multiplicação? Existe, porém eu tenho que fazer a transformação do 2,1 para a fração. Como a gente viu no exercício de transformação, para eu transformar esse cara aqui, o 2,1 em fração, o que eu tenho que olhar? O meu número que vem antes da vírgula, que é o número 1. Ele pertence à casa decimal, concorda comigo? Se ele pertence à casa decimal, o número que vai no meu denominador da fração é 10. E o número que vai no numerador da fração é 21. Logo, eu vou ter 21 sobre 10. Né? Então, essa é a fração que substitui o número decimal 2,1. Fazendo todo esse trâmite, eu vou repetir menos 3 sobre 7 vezes 21 sobre 10. A multiplicação, como a gente já havia visto, ela acontece de forma linear, tá? Então, eu vou ter 3 vezes 21, que vai me dar 63. E 7 vezes 10, que vai me dar 70. Tem como simplificar? Tem. Posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 7. Logo, a minha resposta vai ser o quê? 10,10 sobre... Não, 9 sobre 10. E assim, ó, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é a questão do sinal, tá vendo? Ó? Aqui não é menos, a gente também tem que fazer a multiplicação do sinal. Então, eu tenho menos vezes mais, menos. Menos na resposta também, ó.
9 sobre 10 vai ser a resposta negativa, tá? Isso, gente, para multiplicação. Então, a gente viu agora a multiplicação dos números decimais e a multiplicação dos números fracionários. E na divisão, professor, como que acontece? É a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 7 divididos por 0,14. A única diferença é que eu tenho que igualar as casas decimais. Por exemplo, aqui ó, eu não tenho o número 14, pertence à casa centesimal. Logo, se eu tenho 3 números aqui, aqui precisa também ter 3 números. Logo, se eu tenho 2 números, que é o 14, centesimal, aqui também vai ser centesimal. Logo, aqui eu tenho 700, certo? Ok. Se é 700 aqui, e eu conseguir, no caso, equiparar a minha conta tanto no meu numerador quanto no denominador da minha conta de divisão, o que vai acontecer? Aqui eu vou fazer a multiplicação por o 14 por 5. 14 por 5 vai me dar 70. 70 vai 7 menos 7, 0. 0 menos 0, 0. Sobrou um 0 lá, tá vendo? Se sobrou um 0, esse 0 vai para a minha chave. Então a resposta vai ser quanto? 50. O outro exemplo que eu tenho aqui embaixo é 9,25 divididos por menos 3,7. É a mesma situação. O que a gente vai ter que fazer? Igualar as casas decimais. Aqui nesse caso, eu tenho que igualar essa casa com essa casa para eu conseguir cortar essa vírgula. Cortando essa vírgula da minha chave, eu consigo resolver a conta de boa, né? Tranquilamente. Então, aqui nós temos o 2 que vai estar multiplicando o 37. Lembra que quando a gente estava tendo aula, a gente fez a questão do jogo de sinal com números negativos dentro da minha chave, não é? Então, eu tenho menos com menos, vai me dar mais, vai vir para o outro lado como menos. Então, aqui eu tenho o número 2 vezes o 37, que vai me dar 74. Eu tenho que fazer 92 menos 74. 92 menos 74 vai dar 18. Logo, eu vou baixar o 5. Por quê? Porque o 18 era menor que 37. Então, eu fico com o número 185. 185 divididos por 37 vai me dar 5. E vai acontecer a mesma coisa com o sinal. Menos com menos vai dar mais, vai vir para o meu resto como negativo. Logo, o meu resultado ali final de resto vai dar 0. Então, acontece dessa maneira, tá? E aí eu tenho a forma fracionária, que também não é difícil, é uma coisa bem tranquila, tá? Então, aqui eu tenho 2 sobre 5 divididos por 2, tá? Então, se é 2 sobre 5 divididos por um número inteiro, eu vou ter que colocar o número 1 aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou dividindo, aí eu vou igualar, eu vou dividir uma fração por outra fração, tá? Só que, pessoal, não existe a multiplicação, a divisão de frações. Toda divisão de fração vira uma multiplicação. Então, o que vai acontecer? Vou repetir a primeira fração, que é 2 sobre 5, e eu vou inverter a segunda fração para ela virar uma multiplicação. Então, se aqui estava 2 sobre 1, aqui para eu calcular vai ficar 1 sobre 2. Logo, eu vou ter 2 vezes 1. É 2 mesmo? É 2. 2 vezes 1, 2. 5 vezes o 2, 10. 2 sobre 10. Tem como simplificar? Tem. Simplifico por 2. 2 divididos por 2, 1. 10 divididos por 2, 5. E aqui nós temos um outro exemplo bem legal também, só que aqui eu tenho duas frações, tá? Então aqui ó, tenho menos 3 sobre 5 divididos por 4 sobre 5. Vou repetir a primeira, certo? E vou inverter a segunda. A segunda, que estava 4 sobre 5, vai ficar 5 sobre 4. Então, como a multiplicação ela funciona de forma linear, eu vou ter 3 vezes o 5. 3 vezes o 5... 3 vezes o 2.
3 vezes, vocês vão me perdoar, gente, porque eu estou vendo isso daqui de costa, então para mim é um 5. 3 vezes 2 vai dar 6. 5 vezes 4 vai dar 20. Tem como simplificar? Tem como simplificar. Simplifica por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 4. Tá? Então vou deixar aqui para vocês verem. Tá? E aí, é isso. Tá? Então aqui nós temos o que? Nós temos várias matérias. Nós temos soma e subtração com número decimal. Nós temos a transformação de uma fração para um número decimal. Nós temos a multiplicação de número decimal a fracionário. E nós temos a divisão de números decimais e números fracionários. Com base nisso daqui, o professor vai agora fazer as atividades para vocês fazerem, tá? Realizarem essas atividades. E na próxima aula que eu vou gravar com vocês, a gente vai lidar com a questão de potenciação com frações e vai lidar também com raízes com frações, certo? Quero também passar alguns exercícios para vocês com expressões numéricas, onde envolva fração, para vocês terem isso como prática, porque isso daí também é cobrado lá no 8º ano de vocês, certo? Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Quero que vocês aproveitem todos os conhecimentos, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandam mensagem para o professor que a gente vai conversando e vai tentando se entender. Então, tá certo.